para estudar a palavra, para nesse grupo de estudo, Senhor, poder crescer no conhecimento da Tua palavra e trazer à memória, Senhor, aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos mantém no caminho da verdade. Pai, em nome de Jesus, aumenta a Tua presença sobre cada vida que está participando desse estudo e que cada um possa receber mais do conhecimento da Tua verdade. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo, vem poderosamente sobre cada um de nós. Toca a nossa mente, o nosso coração. Queremos relaxar e descansar de todos os afazeres do dia de hoje e nos jogarmos em Ti, Pai. Vem com Teu amor, vem com Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vou começar perguntando se teve alguma dúvida, alguma pergunta dos dois temas que nós trabalhamos até agora, sobre a queda e sobre a redenção. Tudo ok? Entenderam bem? Nenhuma perguntinha, nada? Se alguém for falar, desmuta aí o seu microfone. E pode estar entrando, falando. Bom, estou aceitando aqui o pessoal que está chegando. Bom, hoje nós vamos falar, hoje a aula está gravando, né? Como eu falei, a aula está gravando, depois ela vai lá para o nosso canal. Mas é muito importante vocês estarem aqui, né? A gente está dedicando esse tempo. Eu quero dizer que você está de parabéns poder estar aqui. Eu sei que todos nós, inclusive eu, tivemos um dia hoje atarefado, cheio de coisas para fazer. Talvez alguns de nós chegou meio em cima do laço para poder participar aqui desse momento de estudo. E eu quero dizer que você está de parabéns e você que vai colher a dedicação e o amor que tu está tendo aí com a obra de Deus, que tu está buscando, né, fazer dentro daquilo que está proposto, né, dentro desse tempo em que todos nós nos reunimos para... A Thaís não está ouvindo ainda? Eu estou ouvindo, só estou muito feia para estar aparecendo no vídeo. A Thaís colocou que não consegue ouvir. Vamos botar aqui, ainda não ouve. Então, como eu dizia, vocês estão de parabéns e eu tenho certeza que vocês serão abençoados. Estudar a palavra de Deus é sempre importante, né? Eu falo que durante um ano nós ouvimos pregações, cara, dezenas de pregações durante um ano, né, da nossa vida e muitas vezes essas pregações elas têm um efeito de 20% a 30% daquilo que a gente ouve na nossa vida. Porque, por uma questão de atenção, de foco, né, que é diferente de nós sentar aqui agora e poder estar participando dessa aula com paciência e poder estar junto, estudando e aprendendo a palavra e perguntando, a importância de poder perguntar, tirar suas dúvidas, coisas que no culto você não consegue. E temas que são extremamente importantes, né? Como a gente já viu a queda, né? Que o homem caiu, por isso ele precisa de redenção, e a salvação, né? Que nós precisamos da salvação. E nós já vamos então para a nossa aula aqui. Já vou compartilhar a tela. Estão vendo aí a tela? Estão vendo a tela que está aparecendo para vocês? É a que tem salvação? Deixa eu botar aqui. Só um pouquinho. Arrumando. Agora. Perfeito. Só me deem um ok aí se vocês estão vendo a tela que diz a salvação.
Um ok, um certinho, um dedinho, ok? Então vamos lá. Nossa posição antes e após de recebermos Jesus Cristo como Salvador. Então, em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, estávamos mortos, ele nos deu vida. Trata-se de morte espiritual, ou seja, separação de Deus. Então, essa morte espiritual é justamente quando nós estamos separados de Deus. Quando a nossa vida humana, muitas vezes as pessoas elas não vão perceber se elas nunca tiveram uma conexão com Deus, se elas nunca ouviram a voz do Espírito. Então nós precisamos, quando fala a palavra aqui, que nós estávamos mortos, é porque nós não tínhamos o Espírito de Deus sobre a nossa vida. Então, nós não tínhamos uma conexão perfeita com Deus. Por isso que ele nos deu vida. Estávamos escravizados sob o domínio do mundo, da carne e do diabo. O curso deste mundo, as inclinações da carne e o príncipe da potestade do ar. Então, escravizados. É sobre toda essa parte do texto que fala do domínio do diabo, né? Potestade do ar, inclinação da carne. É um tipo de escravidão. Então, o sistema que a gente vive hoje é bem fácil de tu entender isso. Pessoas que estão inclinadas a fazer a vontade da sua própria carne, seja na sexualidade, seja na sua vida de relacionamento com as pessoas, onde não tem amor, onde não tem, onde só tem a busca pelos seus desejos, que é egocentrismo, pessoas voltadas para si mesmo, são escravas. Elas são escravas de um modelo onde Satanás está dominando. Então, o que está falando aqui dessa escravidão é isso. Estávamos condenados. Éramos, por natureza, filhos da ira. Ira de Deus não é como a do homem. Não é mau humor, nem despeito, nem malícia, nem animosidade, nem vingança. A ira de Deus é a hostilidade pessoal, reta e constante contra o mal. Na santidade de Deus não há o menor espaço para o mal. Pelo contrário, a resolução imutável e transigente de Deus é de condenar o mal. Então, quando fala que nós estávamos condenados, é porque a ira de Deus se manifesta não contra nós. Não é que Deus olha para nós e diz assim: vocês erraram, eu vou castigar vocês. Não. A ira de Deus se levanta contra toda a maldade, tudo aquilo que vai contra a vontade, os princípios, o modelo, o exemplo, o caráter de Deus. Então a ira de Deus vem sobre isso, e por isso que nós estávamos condenados. Então nós já vimos que nós estávamos mortos, nós estávamos escravizados e nós estávamos condenados. Isso é uma condição. A gente viu lá na queda, né, que por causa da queda nós chegamos nesse status que nós estamos falando aqui de morte, escravidão e condenação. Começou lá na queda. Na redenção nós vimos como nós precisamos ser redimidos, né, por Cristo, porque nós estávamos nessa condição. E aí nós vamos em Efésios 2:4, que vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras,
para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A interferência em nosso estado veio através de Jesus Cristo, que nos ressuscitou, nos libertou do pecado e da condenação e nos assentou nos lugares celestiais. O que Paulo está falando é isso, né? Que quando Jesus vem, quando ele vem sobre a nossa humanidade, a nossa vida, e é bom a gente refletir que quando a gente fica falando Jesus vem, não é o momento, é só o momento lá da formação da igreja, lá do primeiro século. Não, a gente está falando quando Jesus vem sobre a nossa vida. Quando Jesus ressuscita, então toda essa graça de salvação vai operar em todos os gentios, todos aqueles que não são judeus, como eu e você. Mas quando Jesus vem na nossa vida, ou seja, no meu caso, eu encontrei com Jesus em 1990, né, que eu encontrei Jesus. Então, Jesus vem na minha vida. E quando, em 1990, Jesus vem sobre a minha vida, ele me encontrou morto, escravizado e condenado. Morto, né, porque eu não tinha nenhuma relação com Deus. Eu não tinha nenhuma ligação com Deus. Eu não tinha nenhuma comunicação de Deus me direcionando. Não, o Espírito de Deus não estava agindo sobre minha vida. Não tinha essa liberdade de agir na minha vida. Escravizado porque tudo que eu fazia quando Jesus veio era tudo no modelo desse mundo. Então, se eu tinha que tirar vantagem das pessoas, se eu tinha que usar as pessoas, se eu tinha que fazer isso, aquilo, mentir, seja o que for que eu tivesse que fazer, era natural, porque eu estava escravizado. Aquilo era o meu modelo de viver, aquilo era o jeito de viver. Não tinha outro jeito de viver, era aquele ali. E eu estava condenado, por quê? Porque tudo que eu estava vivendo, fazendo na minha morte espiritual e dentro do processo da minha escravidão, era mal, era contra a vontade de Deus. Mas, como começa aqui no 2:4, Deus sendo rico em misericórdia. Então, quando o Pai foi rico em misericórdia, ele envia o seu Filho para que, pela graça, através de Jesus, então, nós possamos então ser salvos, passar da morte para a vida, ser livre em Cristo e viver aqui, como nós lemos, assentar nos lugares celestiais. Então, quando Jesus chegou na minha vida em 1990, ele me ressuscitou, ele me libertou do pecado e da condenação e ele me assentou nos lugares celestiais. Então, essa reflexão tu pode fazer agora. Quando Jesus chegou na tua vida, o que ele fez? Te liberta do pecado e da condenação, então já não tem mais, Paulo fala, já não é mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que passaram da morte para a vida, morte espiritual para a vida eterna. Ok? Como opera a salvação? Primeiro, convencimento. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A obra da salvação começa quando o Espírito Santo toca o coração da pessoa, convencendo-a do seu estado de pecado, da justiça ou do sacrifício de Jesus que morreu em nosso lugar. E do juízo, que é a vitória sobre o mundo, a carne e o pecado para os que recebem a Jesus. E condenação eterna para os que rejeitarem a graça da salvação. Então, quando nós temos um encontro com Deus, e aqui você entende a importância, né, de pregar o evangelho, de fazer o papel de um evangelista, de termos cultos públicos para que as pessoas venham, de falarmos de Jesus para as pessoas, todo o trabalho que a gente faz de anunciar o evangelho. Por quê? Porque é através dessa palavra que em algum momento o Espírito Santo vai vir e vai tocar na vida da pessoa, como tocou na tua, como tocou na minha, e aí começam a vir outra visão, né? Outras sensações dentro de nós. E nós começamos a entender a vontade de Deus. Então o Espírito Santo começa a nos direcionar sobre o que é a justiça, né? Sobre o que é o pecado e sobre o que é o juízo, né? Então nós vamos entender qual é a vontade de Deus. Então aí começa o convencimento.
Quando você é convencido, geralmente a gente para dar atenção àquilo que nos chama, que nos pega na nossa atenção. Então, esse convencimento, quando o Espírito Santo vem te convencer, é isso, ele te pega para que você, então, fique interessado, né, em querer ir além. Aquilo pega no teu coração, não é de fora para dentro, é de dentro para fora, e você fica preso naquela vontade enorme de saber mais de Deus, de entender o que o Espírito Santo tem mais para dizer. Às vezes a gente nem sabe o que é o Espírito Santo, lá no início da conversão, só vem aquela vontade enorme de se render, né? Eu lembro que conforme as pessoas iam, eu me converti, conforme as pessoas iam falando de Jesus, eu ia me rendendo, eu ia me entregando, eu ia indo, sabe, como entrar na água do mar, tu vai indo, vai indo, vai indo. Quando eu vi, eu estava tapado, né? Por quê? Porque esse convencimento, ele veio forte na minha vida através do Espírito Santo. Logo em seguida, então, a conversão, que é a segunda definição mais simples, é abandonar o pecado e se aproximar de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, pois, para que sejam apagados os vossos pecados e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. Arrependimento, fé, confissão. Quando Jesus começa o seu ministério, lá em Mateus 4:17, se eu não me engano, ele sai das águas do batismo dele, ele se batizou, João Batista batizou ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E aqui em Atos, né, os apóstolos estão ensinando e direcionando sobre o que é essa conversão, né? Às vezes a gente pergunta assim, o fulano é convertido? Não é convertido. O fulano é convertido. Por quê? Porque ele vai na igreja. Não tem muito a ver. A conversão, ela parte desses três pontos importantes. Primeiro, aquele que está em processo de conversão, ele vai se arrepender. Então, lembra aqui em cima que a gente falou que o Espírito Santo convence do pecado? Quando o Espírito Santo me convence do pecado, eu vou me arrepender. Tá? E quando eu me arrependo, eu vou crescer também na minha conversão, porque eu vou ter fé naquilo que eu estou fazendo com Deus. Então, a fé é justamente isso. Eu estou confessando os meus pecados. Eu olho ele, puxa, isso é pecado, eu me arrependo disso. E eu digo para Deus, Deus, isso é pecado, eu não quero isso na minha vida. E eu preciso que o Senhor venha. Eu quero ter outro tipo de vida. Não quero mais voltar a ter aquela vida que eu tinha lá no início, né? Que é morto, né? Que a gente leu aqui, ó, estando mortos nos vossos delitos. Não quero mais estar morto nos meus delitos. Então, o processo de conversão ele vai se dando nesse tempo, nesse dia a dia. A tua fé em Deus vai crescendo, porque à medida que tu te arrepende do mal e deixa e confessa ele, tu é perdoado, tu é curado e a tua fé entra num processo de expansão. Tu vai crescendo na tua fé, vai crescendo no teu relacionamento com Deus. Conversão é isso. O sentido etimológico dessa palavra, né, seria mudar de direção, né? Mas aqui especificamente é arrepender, né, crescer na sua fé, confessar os seus pecados. Confessar para que eles sejam apagados. Atos 3:19 aqui em cima, ele diz, ó, e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. O processo de conversão traz isso, né? Como nós vamos estar cheios do Espírito Santo, como nós vamos estar mudando de vida, deixando os pecados, trabalhando na nossa fé, crescendo na fé, confessando os nossos pecados, para que eles sejam curados. Então vem sobre nós, por causa da presença do Senhor, um refrigério. Esse refrigério que vai nos dar a paz, que vai nos fazer continuar avançando na fé e crescendo na nossa fé em Cristo Jesus. Gente, é importante a gente observar aqui e pontuar que a gente pode falar conversão, né, como um jargão, né, como eu expliquei. E cada um de nós precisa fazer essa avaliação. Vocês que já estão há algum tempo, a maioria que está na aula de hoje, já está há um bom tempo com Jesus, né, já ouviu a voz de Deus,
já foi tocado pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos entender que só podemos ser convertidos se nós estivermos andando na direção da salvação, da direção do Pai, né? Com o nosso arrependimento, reconhecendo os nossos pecados, confessando os nossos pecados e deixando eles. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, nós precisamos fazer isso e a nossa fé vai crescer. Amém? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode desmutar e dizer eu quero. Se eu estiver falando muito rápido, pode dizer, está falando muito rápido. Ninguém falou nada. Posso seguir? Vamos lá. Só eu e a Bruna. Só a Bruna que eu vejo fazendo certinho. O resto está todo mundo escondido. Perdão dos pecados. Através do sangue de Jesus, Deus apaga o passado, os pecados, e em seguida trata o ofensor como se nunca tivesse cometido pecado algum. O perdão é totalmente pela graça de Deus, não é algo que fizemos por merecer. Então, o perdão dos pecados é isso. O que aconteceu na cruz? Jesus, ele toma na cruz todos os pecados, aqueles que nós não podemos pagar, e ele paga com o sangue, com a vida. Ele é o sacrifício para perdoar, para apagar os nossos pecados. Então, se Jesus é esse sacrifício para perdoar os pecados, quem é que é perdoado por Deus os seus pecados? Aqueles que entram pela porta chamada Jesus. Então, aqueles que recebem Jesus como seu Senhor, aqueles que confessam que Jesus é o seu Salvador, aqueles então que passam para o processo da conversão, andando no modelo de Jesus, então eles começam a receber esse perdão dos seus pecados. E é incrível, né, que Deus não precisa, às vezes nós humanos, né, nós na nossa forma de enxergar as pessoas, nós acabamos falando assim, não, vamos dar um tempo, né, para o fulano, né, e aí eu vou te perdoar, mas, né, vamos ver como é que vai ficar. Deus não. Em Cristo Jesus, quando tu entrou em Cristo, os teus pecados foram apagados. Não porque eu mereço, não porque tu merece. E não é aquele negócio de um crédito eterno, né? Ah, Jesus apagou meus pecados, agora toda vez que eu pecar, Jesus apaga. Não, aí nós voltamos lá para o processo de conversão. Jesus apagou os teus pecados. Jesus te faz filho de Deus através de Jesus, do batismo, da conversão, do novo nascimento. Ele te faz filho de Deus, então agora tu faz parte da família de Deus, tu é filho de Deus, filha de Deus. Então por isso tu está debaixo desse manto, debaixo desse perdão, da graça que foi totalmente pela vontade de Deus, por amor, mas nós precisamos continuar no processo de arrependimento, confissão e fé. Nós precisamos continuar mantendo a nossa vida reta em Cristo Jesus. Não existe um perdão de pecados para quem não está em Cristo Jesus. Como é que eu sei que eu estou em Cristo Jesus? Jesus falou que aquele que me ama me obedece, e aquele que me ama faz a vontade do meu Pai. Então você sabe que você está em Cristo Jesus enquanto você está obedecendo. Não tem como você viver uma vida que não é cristã, né? Você insistir em padrões imorais, padrões que não agradam a Deus, e você dizer, eu estou em Cristo Jesus, Jesus entende. Não, Deus, lembra da ira de Deus que nós falamos há pouco? Não é a ira contra ti, é contra todo o mal. Ele não vai entender. Se você tiver uma área da sua vida que precisa de arrependimento, confessa, pede que o Senhor venha, deixa esse pecado. Se tem uma área da tua vida que precisa consertar, não fica protelando, dizendo, eu estou organizando para deixar, para arrumar, para fazer. Não, cara, deixa esse negócio, corre para Jesus, te arrepende, porque você só está em Cristo se você está fazendo a vontade dele, se você está dentro daquilo que ele tem ensinado. E nós precisamos entender isso, é muito importante. Por quê? Porque o mundo criou um padrão também dizendo que todo mundo é filho de Deus, que Deus, né, abençoa e ama todo mundo. Ele ama todos, mas ele tem um plano dele, que é a palavra dele, e ele não vai sair do plano dele.
Ele deixou isso bem claro. Senão Jesus morreu na cruz, né? Isso vira um oba-oba, né? Ah, Jesus já morreu, já pagou os pecados, está tudo liberado, vamos pecar, vamos viver uma vida, né, de qualquer jeito e Jesus já nos salvou. Não, não é assim. Não é assim. Você precisa deixar o mal. Lembra, a ira de Deus é contra o mal. Imagina assim, que Deus vai lançar um míssil num lugar onde está o mal e você está lá dentro. Você está no meio do mal. Então você diz, ah, Deus me lançou um míssil, me matou. Não, não. Ele está indo contra o mal. Você não pode andar nesse caminho. Esse caminho Deus não aprova. A ira dele está contra tudo aquilo que é mal. Amém? Beleza? Vamos! Tomar uma aguinha de novo. O novo nascimento. Jesus nos ensinou que as aparências exteriores não são suficientes para a salvação. Nicodemos era um bom homem de boa moral e religioso. Jejuava, orava e dava todos os dízimos da sua renda. Era professor de teologia. Ficou chocado quando Jesus lhe disse que precisava nascer de novo para ver o reino de Deus. Aí você pode anotar ali Jó, capítulo 2, do 24 ao 25. Anota aí, depois lê. Então, o que Jesus ensina? Que além do nosso fazer, isso é muito importante, e a gente vai entender por que tem que batizar, né? Porque o batismo, além do nosso fazer, aqui como Nicodemos, né? Ah, eu sou uma pessoa boa. Ah, eu ajudo as pessoas. Ah, eu sou dizimista, dou dízimo, eu ajudo dinheiro, dou dinheiro na igreja, oferta, faço isso, faço aquilo outro. Só isso não é suficiente. É necessário, como a palavra de Deus diz, nascer de novo. Nascer da água e nascer do Espírito. Nós vamos entender isso agora. O que é o nascer da água? Jesus revela a verdadeira natureza do novo nascimento. Não fala do nascimento físico, porém de um ato criativo de Deus no homem interior. Jesus primeiro se refere à água numa alusão à purificação ou limpeza que a lavagem com água produz. Não se trata do batismo nas águas, mas sim aquilo que o batismo nas águas representa: ser sepultado com Cristo para o mundo e ressuscitar para uma nova vida em Cristo. Bom, deixa eu explicar para vocês o que ele quer dizer aqui com esse batismo nas águas, né? Esse novo nascimento, esse nascer da água. É uma simbologia profética. Por quê? Só batizar na água mergulhar a pessoa, nascer, né, lavar ela com água, não é suficiente. Ele tem um sentimento, um sentido muito mais profundo que está ligado à cruz de Cristo, está ligado a morrer. Jesus fala que quer vir após mim, negue a ti mesmo e me segue. Aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, aquele que perder a sua vida vai ganhar. É sempre nessa alusão a entregar-se. Por quê? Porque quando nós morremos com Cristo, essa morte precisa levar, nesse nascer da água, ele vai levar tudo que nós temos de mal. Todo o nosso padrão de vida mundano, todo o nosso padrão de vida que até então, na nossa mente, é aceitável. Então, quando nós nascemos de novo e começamos a estudar a palavra de Deus, é interessante que tem alguns princípios bíblicos que você vai aprender e vai pensar assim, mas como é que eu vou viver agora se eu não posso mais fazer isso? Como é que eu vou trabalhar agora se eu não posso fazer isso? Se eu não posso mentir? Né? Como é que eu vou viver agora se eu não posso sair na noite, beber? Eu não posso nem beber com os amigos. A gente começa a entender isso e, às vezes, isso pode até causar em nós um certo conflito, dúvida, e tem que conversar com o pastor para saber por quê. Porque exatamente os nossos padrões, eles estão ligados ao mal.
há um mal, há uma busca predatória de ser bem-sucedido, não importa quem saia machucado. Então, esse morrer com Cristo é isso. Toda essa nossa natureza vai. E quando nós ressuscitamos, ressuscitamos limpos, lavados por água, né? Lavados por essa água para uma nova natureza, para uma nova vida em Cristo. Tá? Paulo diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando ele está dizendo isso, é justamente o que está escrito aqui no nosso estudo, que é as coisas velhas ficaram ali, passaram, não importa o que nós recebemos de herança dos nossos pais, né, que nós nos ensinaram errado, agora a gente concorda em aprender a viver uma nova vida em Cristo. Amém? Uma nova vida. Uma nova vida significa, eu não vou usar frases como sempre fui assim. Eu tenho o temperamento do meu pai. Eu tenho o temperamento da minha mãe. Eu não levo desaforo para casa. Comigo é assim, bateu, valeu. Se eu precisar mentir para segurar meu emprego, eu vou mentir. Então, todas essas coisas que, na verdade, fazem parte dessa natureza mundana, precisam cair, né? Precisam morrer, precisam acabar na nossa vida. E como a morte, né, é um processo duro, dolorido, também isso vai ser conosco. Então, o batismo é justamente esse ato onde nós concordamos, Jesus fez isso, né, em deixar sua velha vida ali e nascer na água limpo para uma nova vida. O nascer do Espírito, vamos lá. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido... Alguém quer perguntar? Pode falar, Bruna. Não estou te ouvindo, está baixinho o teu microfone? Não sai som. O da Fran saiu. O teu não está sendo som, Bruna. Não, não sai som. Sem som. Que estranho. Tá sem som. Será que o meu saiu o som? O volume não está baixo aí? Não, tu está me ouvindo, né? Teu microfone não tem volume no celular. Tu vai sair e entrar de novo. Eu fiz leitura labial agora. Tu vai sair e entrar de novo? Vai lá, estamos te esperando. Vou esperar a Bruna antes de entrar no nascer. O espírito. Entrou? Bruna? Não, não estou te ouvindo. Ficou sem voz. Quer fazer a pergunta no chat? Depois? Anota aí e bota no chat. Vamos nós, então. Vamos adiante. O nascer do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,5. A natureza humana pode gerar mais a natureza humana, mas é somente o Espírito Santo que pode produzir uma natureza espiritual. Então, aquela relação de nós estarmos conectados com Deus, que fala lá, nós éramos mortos espiritualmente, é justamente esse nascer no Espírito.
A Bíblia fala que ali no batismo, quando Jesus sai das águas, vem o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele. É justamente isso, ele é limpo, né, pelas águas para uma nova vida e o Espírito Santo vem. Então, esse nascer do Espírito, somente o Espírito Santo pode fazer isso. E Jesus, ele deixa bem claro, né? Depois ele fala para os apóstolos, eu vou para o Pai, mas deixarei o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vem no pacote ali, né? Ele é a presença de Deus viva, ativa, dioturnamente, minuto a minuto, na tua mente, no teu coração. Se você nasceu no Espírito, você tem a sua natureza física, o seu intelecto, a sua alma, né? Que é onde está todas as heranças da sua vida, com a sua família, né? A forma como você aprendeu a reagir às emoções, e o Espírito Santo que fica trabalhando no nosso coração, nos lembrando, nos ministrando, nos convencendo, né, a caminhar em uma direção. Eu sempre paro, né, para refletir, eu gosto de refletir na vida dos missionários, né, que largam tudo na sua terra e vão para uma terra difícil, levar o evangelho, e passam a vida toda lá feliz, fazendo a obra de Deus, morrem naquele lugar sem ter muito conforto, sem ter muito luxo, e aquilo é muito bom. Como é que eles conseguem passar a vida toda servindo outras pessoas por dentro do evangelho, né? Fazendo a obra de Deus? É por causa do Espírito Santo, né? Sem o Espírito Santo, rapidamente nós nos frustraríamos, nós cairíamos na nossa carne, né? Porque o que é nascido da carne é carne, a nossa carne fica lutando, né? Para que o nosso espírito não nos dê direção através do Espírito Santo. Então, o nosso espírito, ele é cheio da presença do Espírito Santo, e aí nós recebemos a direção de Deus. Então, aqui, isso é o nascer da água e o nascer do Espírito. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar? Ficou bem claro? Pena que a Bruna ficou mudinha. Mandou a pergunta no chat? Onde? Esse com o shareware aqui fica mais difícil de... A pastora está dizendo que apareceu a pergunta, mas como eu estou no share aqui, não apareceu para mim. Vamos ver aqui. Cadê? Chat, está aqui. Somente um comentário sobre o quanto para mim, quando fui batizado, foi natural deixar todas essas coisas para trás, diferente de como eu pensei que fosse. Então a Bruna está dizendo que pensou, né, que seria muito difícil deixar todas essas coisas para trás, né? Mas desde que ela aceitou Jesus como único Salvador, nada mais disso fez falta. Que bênção, Bruna, bênção mesmo. Esse é um testemunho muito rico, por quê? Porque realmente nós podemos ver uma ação do Espírito Santo, né? Deus agindo na nossa vida é bem isso, né? Parece que vai ser difícil deixar. Eu lembro que quando eu fui para a igreja, depois eu tive a minha experiência com Jesus, né? Eu tinha uma vida completamente voltada, né, para outras coisas, e eu nem me lembro, né, como foi esse descolamento. Eu sei que foi um mergulho, uma paixão em Jesus, e foi como a Bruna, assim, né? Eu nunca senti essa necessidade de voltar. Vamos lá, alguém mais quer perguntar, falar, testemunhar? É importante, né? Vai ficar gravado depois aí os que tiveram as suas experiências, né, transformadoras, quiserem falar, pode falar aí. Então vamos adiante. 3. Batismo. Biblicamente, conseguimos visualizar uma forma doutrinária a respeito da ordem de práticas para afirmar o plano de redenção no sentido de aliança com Deus. E essas, sem dúvida, são as formas batismais que estão relatadas especificamente nas Sagradas Escrituras.
partindo do significado e lógica a qual o próprio nome batismo se emprega, sendo o mesmo derivado do original grego batisma, ou baptizo, ou baptismo, significa mergulhar repetidamente, imergir, submergir, é que nos colocaremos diante do Pai, Filho e o Espírito Santo, os quais desejam nos ensinar a aplicarmos estes desígnios em nossas vidas. Abaixo estaremos vendo detalhadamente duas destas formas. Então, aqui fala que a palavra de Deus traz, né, essas formas doutrinárias que vêm de Deus, né, para nossa vida, para que nós possamos nos conectar, né, com o modelo celestial, o modelo do reino dos céus. Então vamos lá para o batismo nas águas. Sua essência origina-se no ato formal do arrependimento. Então o batismo nas águas, ele vai se originar no ato formal do arrependimento. Por isso que Jesus, quando sai, diz arrependei-vos, né? O contexto bíblico nos revela que João, o Batista, junto às margens do Rio Jordão, pregava uma poderosa e viva palavra que culminava no auge da raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Ou arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Aí vocês podem anotar Lucas 3, 7b e Mateus 3, 2b. Lucas 3, 7 e Mateus 3, 2. Diante a estes fatos, acarreta-se uma iminente e forte reação, arrependimento de pecados. Então, o que João Batista vem gritando, né, no Jordão é justamente, ele está falando com os pecadores, ele está dizendo, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele está falando com pecadores, quando ele está recebendo, né, essas pessoas para o batismo nas águas. Vamos lá. Diante a esses fatos, acarreta-se uma iminente e forte reação, arrependimento de pecados de seus ouvintes, que eram, por sua vez, levados a uma atitude pública de confissão e reprovação de atos impuros que haviam sido cometidos pelos mesmos diante de Deus. Reação esta que era o batismo nas águas. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6. Então aqui já fala, né, que a essência do batismo nas águas é o arrependimento. Então, quando o pessoal estava vindo ali de Jerusalém, da Judéia, para ter com João Batista, eles vinham para o batismo confessando os seus pecados. Perante estes fatos irrefutáveis, podemos literalmente concluir que o batismo nas águas é uma obra pública de arrependimento, pois sem esta consciência e realidade, o ato não passará de um banho. Interessante, né? O batismo nas águas como uma declaração pública da tua fé, uma declaração pública do teu arrependimento, né, na confissão dos teus pecados, né? Esse é um ato, né, que o próprio Jesus fez, né? E então deixa eu fazer um comentário aqui com vocês sobre qual é o momento, né, de eu me batizar. É o momento que eu entendi que eu preciso me arrepender dos meus pecados e viver com Jesus. Pronto, você entendeu isso? Pronto, vai lá. Quando João Batista está dizendo ali, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, né? Ou ele está dizendo arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, é justamente isso, pessoas que de alguma forma elas foram tocadas e se convenceram. Realmente eu sou um pecador e eu preciso de redenção, eu preciso de salvação. Então eu vou lá fazer esse ato público de arrependimento, que é o batismo. Perguntas? Essa é a classe mais silenciosa que eu já tive na vida. Vamos nós. Seu modelo.
Principalmente em meio a uma sociedade com aspectos e cultura cristã, não nos é estranho o fato de ouvirmos falar a respeito do batismo nas águas, mesmo que este seja efetuado de diversas formas e algumas contrárias à base e modelos bíblicos, coisas tais como batizar crianças, aspergir ou derramar sobre a cabeça a água. Por isso, iremos agora ver qual a verdadeira e real forma de procedermos o batismo nas águas, logicamente fundamentados por bases extraídas das Sagradas Escrituras. Então, ele está falando aqui, existem outros tipos de batismos que querem fazer menção a esse batismo de Jesus, que ele fala de arrependimento, mas são batismos que estão contrários às Escrituras. Eles estão fora, né, da palavra de Deus, eles estão fora do modelo bíblico. Então, vamos ver aqui, um deles aqui interessante, a gente sempre fala, né? Batizar crianças. O batismo é para quê mesmo? Arrependimento. Então, imagine uma criança, né, do tamanho, sei lá, do Joaquim, da Duda, né? Chegando no batismo dizendo, eu me arrependo dos meus pecados, né? Eu reconheço Jesus como meu Salvador. Né? Não é um fato que feche, né? Aspergir, aquele batismo de bebezinhos, né? Alguns batizam quando é bebezinho, né? E asperge água também não, porque o batismo significa mergulhar, submergir, imergir. Então vamos lá ver esses modelos, esses fundamentos. Se tu quer anotar os textos, já vai pegando aí, ó, Marcos 16:16, Mateus 19:14. Partindo de nosso assunto anterior, onde vimos a afirmação bíblica que o batismo nas águas se coloca como uma obra de arrependimento de pecados, nos faz assumir que o cumprimento deste mandamento do Senhor, Marcos 16:16, se aplica àqueles que, por sua vez, são capazes de assumirem seus atos conscientemente, ou seja, apenas pessoas que são capazes de ter consciência de seus pecados é que podem alcançar arrependimento pelos mesmos. Isso rechaça qualquer necessidade do batismo infantil, pois os mesmos não gozam diante do Senhor de condições de se arrependerem de seus pecados, porque os mesmos não são julgados pelo Senhor, pois a inocência da infância os livra do fardo do pecado. Porém, Jesus disse, deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Entendido aí, pessoal? Tudo ok? Já não estou mais vendo todos aqui, não. Vamos lá. Então, primeiro aspecto das escrituras é que tem que ser consciente, tem que ser a pessoa que vai se batizar, ela decide porque ela reconhece, né, que ela é um pecador e precisa se arrepender. Vamos lá. Como já abordamos anteriormente, a própria palavra batismo no seu original significa ser submerso, literalmente posto dentro d'água, o que descarta procedimentos tais como aspergir, respingar ou apenas derramar água sobre a pessoa. Então, o significado da palavra, o ato que Jesus faz, a forma como João Batista batiza, tudo isso tem reforçado a verdade de que o batismo não pode ser um respingo de água, uma aspersão. Ok? Se tiver pergunta, destrava aí o microfone e começa a falar. Se tiver algum comentário, a pastora que está aí, os irmãos, pode comentar. Vamos lá, 3. A Bíblia Sagrada nos afirma em Marcos, capítulo 1, versículo 10, quando aborda a respeito do batismo do Senhor Jesus, que logo que saiu da água, ora, se saiu, é óbvio que ele entrou. No texto de Romanos 6,4, vemos que fomos sepultados no ato do batismo. Sabemos que a figuração de um sepultamento é sermos postos abaixo da terra. Da mesma forma, a pessoa deve ser posta dentro d'água e mergulhada na mesma, simbolizando um sepultamento. Bom,
Deu para entender, ficou bem clara essa questão do batismo, como é que ele é e como é que ele não é. Então, se alguém foi batizado na Igreja Católica, foi aspergido, né, recebeu aquele tipo de batismo quando era criança, a minha pergunta para vocês, e eu queria ouvir a resposta ouvindo a voz de vocês, a não ser a Bruna, que se não voltou o microfone dela, né? Mas, para vocês, então, o batismo de uma criança que foi batizada lá na Igreja Católica quando era criança, ele vale como um batismo cristão, sim ou não? Não. Não. Não? Não. Não. Por que que não? Porque a criança eu não acredito tem que se arrepender. Tá, para ter que se arrepender. Vladimir? Eu acho que serve mais como uma apresentação para Deus, entendeu? Não é se arrepender de pecados, assim. Porque a criança é uma criança pura. Chegando no mundo agora, ela não vai ter como se arrepender de pecado algum, né? É mais uma apresentação para Deus, ó. É o meu ponto de vista, né? Posso estar errado. Tá certo. Mais alguém? Quando alguém, então, é batizado na Igreja Católica, por exemplo, e nós estamos falando da Igreja Católica porque ela tem essa prática, né? Então, essa criança, né, na verdade, é um ato que não tem nenhuma validade, né, como batismo. A luterana também, né? Hã? A luterana também batiza criança. Eu não sei se batismo apresenta, não sei como é que é. Batiza. Então, não tem E nenhum... confirma aos 12 anos. E confirma os dois. Então, nenhuma função relacionada ao batismo do arrependimento. A Bíblia diz, o Vladimir citou ali, sobre o apresentar a criança. Segundo a lei de Moisés, Jesus foi apresentado, né, aos 40 dias, né? E é o que nós fazemos aqui na igreja. Nós apresentamos, a família reconhece que Deus é Deus sobre a vida daquele bebê, que ele, antes de ser da família, ele pertence a Deus, e nós oramos e reconhecemos publicamente, dizendo que aquela criança é de Deus e que o Senhor a protege e abençoe, e vai chegar no futuro momento em que essa criança vai, então, se tornar um adulto e ela vai decidir por batismo ou não batismo. Amém? Amém. O nosso tópico de hoje, então, foi a salvação e o novo nascimento, o batismo. Tem os outros conteúdos que serão das próximas aulas. Até aqui, acho que foi de suma importância para aqueles que não são batizados, aí, o Vladimir, a Dani. Quem mais aqui não é batizado? Os demais já são todos batizados, né? Pastora Cátia se batizou já? Acho que já. Já faz uns 30 anos. Então, para que todos possam entender, né, esse aspecto, né? Agora, olha só, a gente começou na queda, né? Aí depois da queda a gente viu que precisa de redenção, depois a gente viu que o que é essa salvação em Jesus e como entrar nesse processo através do batismo. Então, eu abro agora para qualquer pergunta, né? Ou se alguém, por exemplo, aqui, o Vladimir e a Daniela tem alguma dúvida sobre batizar-se, por quê, para quê? Eu acho que não estou preparado. Entender o que é estar preparado para o batismo. Eu gostaria de usar esse tempo final agora para a gente fazer esse bate-papo aqui. O que eu entendi é assim, ó, na tua decisão de receber o batismo, de aceitar Jesus, né?
que a pessoa tem que estar disposta, né, a largar o mundo lá fora, entendeu? Vai ter que estar de coração aberto para receber uma nova vida, para ser uma nova pessoa, começar a não agir com a maldade que o mundo impõe pra gente, né? É o que eu entendi, né? É o que eu entendi, que a gente tem que, como eu digo, entrar de alma nova, né? Bem, Tem que ser, não vai ser perfeito, mas tu vai ter que ser um pouquinho mais sábio, né? Tu vai ter mais um pouco de mais conhecimento de Deus, o que é certo, o que não é. A perfeição a gente nunca vai ter, mas a gente vai ter um pouquinho mais de sabedoria, né? é isso aí. Quando tu entra no batismo, tu passa a ter alguém que vai ser presente nesse processo da tua mudança, que vai te ajudar a te convencer da justiça, do pecado e do juízo. Ou seja, alguém que vai estar constantemente contigo, né, te ajudando espiritualmente. Deu para entender quem é esse alguém? Deu para entender, né? Essa pessoa é Jesus, é Deus, né? Pessoa que vai acolher a gente, vai nos botar no caminho certo, vai começar aos poucos a agir na nossa vida, né? Mas mostrando quando a gente quiser, não sei, que a gente é carne, a gente é humano, a gente às vezes vai vacilar, vai dar uma deslizada, ele vai lá, vai dar um puxãozinho, vai dar uma puxada na rédea da gente para não deixar a gente, né, quebrar a cara de novo, né? É isso aí. Nós temos três, os três poderes, né? Vamos dizer assim, que é o nosso Pai, né? Deus, Criador de todas as coisas, Jesus, pelo qual nós encontramos salvação e redenção pela graça, pela cruz de Cristo, e a terceira pessoa dessa trindade, que é o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que vai estar conosco todos os dias. Por isso que Jesus, quando ele sai em Mateus 4,17, ele sai das águas do batismo, vem uma pomba sobre ele, simbolizando o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. Então, nós também vamos descer as águas do batismo e receber o Espírito Santo, que vai estar conosco todos os dias, até o fim da nossa vida, até a volta de Jesus. Então, essa pessoa que vai estar contigo, Vladimir, Daniela, é o Espírito Santo. Ele vai estar falando no teu coração, ele vai te dar sonhos, ele vai falar profeticamente, ele vai te mostrar a sabedoria de Deus. Então, algumas vezes, tu vai olhar para uma coisa que tu olhou 1000 vezes, tu vai enxergar ela de uma maneira mais profunda. Tu vai ler um texto na Bíblia e tu vai entender ele de uma forma que tu nunca entendeu. Por quê? Porque dentro de ti, o Espírito Santo vai estar fazendo esse trabalho, essa parceria, esse compromisso, né, de te ajudar a andar em Cristo e viver a vida de uma nova criatura. Amém? Beleza? Deu para pegar? Vai ficar gravado, daqui a pouquinho já vai estar no canal, já vou botar o link no grupo para os gazião, né, aqueles que faltam a aula, não vêm a aula, né? Acho que se eles não viram agora, não vão ver depois, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos orar então, que Deus nos abençoe. Hoje foi noite de salvação, noite de batismo, né? Noite de entender a importância de nós nos entregarmos para Jesus, nos arrependermos dos nossos pecados. Quem é que faz a oração do encerramento? A Bruna não dá, porque a Bruna está muda, né? Não sei o que houve lá com a Bruna. Vamos orar para Deus curar agora toda a mudez. Fran, faz a oração aí da finaleira. Agradece a Deus por nossa aula. Pede que Deus esteja abençoando a nossa família rebanhar. Vamos lá. Então tá, então.
Senhor Deus e Pai, nós chegamos diante da Tua presença para te agradecer, Senhor, por este momento, Senhor, que Tu tens, Senhor, falado ao nosso coração, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor fique conosco, Senhor, nos guardando e nos livrando do mal, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Amém. Que Deus te abençoe todos vocês. Ótima noite. Nos vemos no futuro, na próxima aula, lá no grupo. E a gente combina direitinho. Beijão. Paz e Beijo! fogo.